encontros são regados à música, gastronomia, moda e tecnologia. Não há restrições de gênero, raça, crenças ou credos, mas limites são impostos quando a infelicidade e o baixo astral interferem na experiência. Sim, estou falando dos festivais. O formato já se estabelece como uma importante fonte de negócios para a cidade e tais realizações são os grandes responsáveis pelo aquecimento de setores ligados ao turismo. Viabilizar eventos desse porte requer muita estratégia. O transporte público costuma ter uma operação especial para atender a demanda de público. As sinalizações de trânsito recebem o suporte de placas que indicam rotas alternativas para evitar congestionamentos, e os pontos de maior aglomeração no deslocamento são asseguradas pela ronda da Polícia Militar, já que o contexto impulsiona o fluxo de visitantes pelas regiões ao entorno e aquece o comércio local. Para Igor Pantoja, do Instituto Cidades Sustentáveis, eventos dessa magnitude reafirmam o potencial econômico do território, mas alerta que a influência dos grupos empresariais é o que determina as vocações de interesse. São importantes, atraem recursos, arrecadam impostos, ativam uma série de circuitos econômicos, mas acabam acontecendo, na verdade, porque tem os grandes empresários ali que acabam tendo esse poder de convencimento do poder público para fazer isso, que outros grupos, às vezes menores, não conseguem e também podem dar um dinamismo muito grande para a economia e para o território. Essa questão, por exemplo, dos festivais, dos mega eventos, né? Mas pensando mais na coisa cultural, no Rio de Janeiro isso é uma questão muito clara, né? Que isso importa muito para a economia da cidade, porque é uma cidade muito turística. E aí São Paulo acho que está começando a se ligar de que isso também faz sentido para cá. Então, pensando na experiência de lá primeiro, né, o Rock in Rio, por exemplo, que já tem aí acho que 30 anos de história, ou até mais, acho que foi a grande marca, mas o Carnaval do Rio já fazia isso há muito tempo, né? O Carnaval da Sapucaí, o Carnaval de rua, sempre foi uma coisa importante, sempre teve uma economia informal muito grande por trás tanto do Carnaval da Sapucaí quanto do Carnaval de rua. As rodas de samba, eventos culturais no espaço público sempre fizeram parte ali da cultura do Rio de Janeiro, né? Para participar desses eventos é necessária uma programação, já que muitos deles acontecem em épocas distintas do ano e em diversas regiões do país. Os frequentadores mais assíduos ainda sofrem resistências que estão totalmente relacionadas à disponibilidade de tempo para além dos custos. A especialista Priscila Brito, da plataforma Festivalando, aponta que o calendário brasileiro tende a segmentar as experiências do público, onde a logística que se estabelece contribui para a dificuldade no acesso. O que acontece na Europa também é que os festivais acontecem durante o verão, que também é o período de férias deles, né? Férias escolares, muita gente tira férias do trabalho nesse período, então você tem um fluxo muito grande de turistas de qualquer jeito. E tem aquele papo que a gente sempre ouve falar de que o deslocamento mesmo entre países é muito mais fácil, é mais financeiramente acessível para a população, se comparar aqui com o Brasil e tudo mais. E aqui o nosso calendário de eventos, principalmente esses internacionais, tipo, né, o Lola, agora o The Town, o Rock in Rio, Primavera, a gente fica com o espaço que sobra. O que sobra de tempo livre que os artistas internacionais não estão na Europa nem nos Estados Unidos, sobra pra gente. E aí, se é em março, e março não é uma época de férias aqui, a gente que lute. As marcas que o festival deixa na cidade nem sempre são positivas. Apesar de toda a alegria e diversão que é proporcionada, a realização não agrega qualificações que elevem o entorno no médio e longo prazo, observa Caio Esteves, da agência Bloom Consulting. No entanto, ele afirma que, se bem estruturados, os eventos contribuem com a projeção da cidade no contexto mundial. Parece que é muito mais uma questão de onde eu consigo colocar esses milhões de pessoas que eu quero colocar, com o menor impacto possível, que me dê o melhor resultado possível do ponto de vista da infraestrutura que eu tenho que criar. Eu escolho esses lugares que são afastados, porém não desconectados. Se eu fizesse no Ipemirim, ou no Grajaú, eu ia ter que preocupar, inclusive, com a linha de conexão. E aí, se o festival vai
lá para, sei lá, deixa eu pegar um exemplo, bem longe, lá para o lugar, lá para a balsa da Represa Billings. Esse festival teria que criar uma linha de ônibus ou qualquer coisa que fosse até lá, e uma contrapartida que a prefeitura poderia, que o poder público poderia exigir, é que, de alguma maneira, ou ser sensibilizado, mais do que exigir, porque exigir não poderia, mas poderia ser sensibilizado a deixar uma linha fixa para aquela conexão entre centro e franja. Isso seria uma visão de contribuição real de um festival ou de um evento qualquer. Para a questão espaço territorial, para a questão urbana, eu não vejo muita vantagem, ou muita qualificação, ou muita contribuição. Para a marca da cidade, isso pode mudar de figura, né? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Rock in Rio. O Rock in Rio é Rock in Rio mesmo quando ele é em Lisboa. Então, talvez ele contribua para uma percepção, para um fortalecimento, ou no mínimo, fortalecimento eu não sei, mas no mínimo para a promoção, para a divulgação da origem, no caso do Rock in Rio, que tem o Rio no nome. Né? Detal, qualquer cidade é Detal no mundo, então não sei se ele de fato ajudaria alguma coisa, mas o fato é a existência de grandes eventos podem sim fortalecer e muito as marcas das cidades. Então, do ponto de vista do place branding, o fortalecimento de marca, sim. O festival movimenta o comércio, um festival que tem um alcance nacional ou até mesmo internacional, como o caso de alguns que eu vou ali, movimenta o turismo, mas ao mesmo tempo ele causa distúrbios para quem vive ali no entorno, ao mesmo tempo que muita gente às vezes aproveita, né, que tá ali perto para de repente ganhar o dinheiro. Você vê ali que em Interlagos tem uma galera que fica vendendo, parece que mora ali mesmo e fica vendendo, sei lá, água, refrigerante e tudo mais, mas chega a gerar incômodos às vezes.